Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está assistindo nossa live. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu estou muito feliz por você estar aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso de ser trabalhado e eu tenho certeza que você já utiliza isso no seu dia a dia também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre memórias afetivas. O que você pensa, né? O que te faz lembrar quando você pensa em memórias? Onde a gente busca essas memórias? Onde fica guardada, registrada essas memórias? Nossa live hoje vai ser com o fundo musical dos pássaros que estão aqui próximo na frente da minha casa, umas araras, né, que gostam muito de vir aqui. Então, vocês vão ouvi-las durante a live provavelmente inteira. Bom, mas vamos lá, vai deixando o seu joinha, seu like, vai chamando seus amigos, para a gente estar junto nesse momento de conversa, nesse momento de bate-papo. Bom, então, para a gente não perder muito tempo, nós já vamos começar e eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Então, eu vou compartilhar a tela e vocês vão poder, junto comigo, né, participar desse slide, desse bate-papo, tá? Dando o seu palpite também, e eu gostaria muito que você fosse deixando aí os seus comentários, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar ela agora em modo... Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre... desculpa, deixa eu voltar, que eu já comecei adiantando os nossos PowerPoint. Quando a gente pensa em contação de histórias, o que vem na sua memória, né? O que a gente pensa? Eu penso lá nos meus avós, penso quando eu era criança. E se for para resgatar, eu penso no meu pai, na minha mãe, como nós contávamos histórias sentados no terraço, na varanda, naquelas casas do interior, onde não tinha mais energia elétrica à noite. Então, nós ficávamos lá na área somente com a luz do luar, ouvindo e contando histórias. Meu pai gostava de contar muitas histórias para a gente. Então, nós vamos começar pensando em contação de histórias, né? Como é que a gente faz para contar a história? Você tem alguma lembrança de quando você era pequeno, das suas histórias? Deixa aí para a gente, comenta aí, tá bom? Então, contação de histórias, né? Ela pode ser da família e essa contação de história é da casa dos meus avós. Nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar contações de história usando a oralidade. Estamos encerrando o ano letivo, mas a contação de história, ela independe de momentos, ela pode ser de você para os seus filhos, para os seus netos, saber contar, saber de onde vem, como fazer, é muito importante. Então, você já vai poder utilizar dessas informações para colocar na sua prática e do seu dia a dia, ok? Então, vamos lá. Memórias da casa dos meus avós. Então, essas memórias, elas têm que ser trabalhadas... Pode ser em sala de aula, mas, como eu disse, pode não ser. Então, onde você usa essas memórias, né? Onde você busca essas memórias? Então, para você pensar em situações onde você vai colocar isso na prática, elas são organizadas, né? Então, ela tem um destino, um porquê, uma razão. E, primeiro, o que é? Se expressar. Sem compromisso, né? Ela não precisa de ter, você simplesmente resgata as memórias para conversar. Para oralizar textos escritos, ou seja, você vai colocar em prática aquilo que você ouviu. Ela não tem muita formalidade, porque ela fica falando, às vezes, aí, gestos, né? Ela resgata alguma coisa da sua expressão, do seu jeito de falar, gírias, tá? E elas não devem ser... ficar sendo corrigidas na oralidade. Se você tiver esse objetivo em sala de aula, é uma coisa, mas no dia a dia, o recontar de histórias não precisa, tá? Ela vem utilizando gírias, tá? Então, aqui fala assim, ó, aqui a pouca formalidade dos textos e falas deve ser corrigida, assim como deve ser evitada a utilização de dialetos e gírias. Se você estiver conversando com alguém e vai falar sobre, evita. No dia a dia, isso é normal, tá? Isso vai acontecendo normalmente. Para que esse tipo de ensino na escola, ele apresenta algumas situações que eles precisam que o professor, primeiro,
confronta o aprendizado que as crianças já têm, que ele faz um levantamento sobre o que as crianças já sabem, né, procura fazer esse primeiro, essa investigação, né, esse levantamento do que eles sabem. E aí, você já, de posse dessas informações, você pode montar a sua aula em cima do que as crianças já sabem, para você enriquecer mais ainda. Então, na escola, se utiliza muito da oralidade, né? Principalmente quando as crianças fazem apresentações de mostra cultural, feira, quando eles estão em roda de conversa, quando vão investigar um texto científico onde todos vão se expressar, que eles vão conversar um com o outro, debates sobre qualquer tema, feira de ciências, né, no final do ano letivo a gente faz bastante feiras, mostra, quando estamos em uma mesa redonda, onde todos estão dando, após a leitura de algum tema, de algum texto, de algum livro, onde o professor quer resgatar o que as crianças entenderam desse livro e colocar isso em jogo para saber quais são as informações implícitas no texto que eles não perceberam. Olha o carro do som, vou encostar a janela um pouquinho. Então, nós precisamos saber até onde o meu aluno sabe, até onde o meu aluno tem conhecimento daquilo que foi lido e discutido. Então, a oralidade nessa contação de história, nessa manifestação em voz alta, vai fazer com que o meu aluno aprenda bem mais, tá? Outra coisa que a gente vai olhar também, vai prestar atenção, que essa oralidade, ela não acontece por acaso, não é assim de qualquer jeito, nós não vamos fazer uma coisa jogada, vou falar e pronto, não. Antes temos etapas, tá? Nós temos que planejar tudo, você planeja seu dia a hora que você acorda. Você não pode acordar e falar, o que eu vou fazer hoje? Não, né? A não ser que você fale, hoje eu não quero fazer nada. Pronto, você planejou. O seu dia vai ser para você vai fazer aquilo que você quer. Se for nada, tudo bem, mas ele é planejado. Então, assim, o professor, né, ele tem que ter esse cuidado de planejar, né, planejar o que ele vai trabalhar e quais são as memórias que ele quer resgatar na criança. Porque pode ser memórias de brinquedo, do brinquedo que ele tem, pode ser memórias de diferentes situações, memórias de como era a casa, de como era a comida, se ele lembra de algum cheiro, de algum tempero. Então, assim, depende do que o professor quer. Então, esse planejamento, essa produção inicial, essa revisão e esse ensaio do que vai ser trabalhado também precisa ser planejado e muito bem planejado, senão o alcance, o resultado não será o esperado, tá? E nós temos que ter em foco o quê? Quando eu terminar a minha produção oral, trabalho com essa resgate dessas memórias afetivas, eu tenho uma razão de ser, eu tenho que saber o que eu quero, por que eu estou fazendo esse trabalho. Ter bem claro isso, o que você quer alcançar com isso, e foco. Então, para que as crianças não vão saindo do tema, para que esse tema seja trabalhado e direcionado. Então, as dimensões, né, quão, né, grande nessas dimensões dos gêneros e a produção oral. Então, essa está, primeiro você planeja, aí tem as dimensões desse gênero, né, como que você vai trabalhar esse gênero, essa dimensão. Pode ser que você queira trabalhar uma leitura, pode ser que você queira resgatar, que eles recontem um filme, que eles recontem uma série. Então, assim, você vai buscar para o que você quer, o seu objetivo. As sequências didáticas, né, são essas habilidades essenciais, elas que vão pautar a aprendizagem do aluno. É em cima dessas produções, dessas sequências, que você vai estar encaminhando as aprendizagens. É você que vai estar de olho se elas são essenciais, o que ela precisa, o que você deu conta, o que você não deu. E o objetivo, né, caracterizar e relacionar as etapas da produção. Esse é o meu objetivo. Planejar, produzir, né, fazer essa produção, ter essa conversa inicial, a revisão e depois reconto. A gente não vai recontar, gravar um reconto, sem antes passar por todas essas etapas, ter elas bem claras, né? Então, o seu objetivo tem que ser bem claro, bem trabalhado.
E aí, então vamos deixando aí seu joinha, seu like, tá? Vamos compartilhando também a live para que outras pessoas possam, né, curtir também e apreciar o nosso tema, o nosso assunto das memórias afetivas, tá? Então vamos lá para mais um, outro, né, mais um dos objetivos. Essa prática da oralidade, né, ela tem que vir de boas intervenções do professor. Então, assim, se você sabe o que você quer, se você sabe onde você quer chegar, as questões, as boas intervenções, as boas práticas das perguntas vão ter que ser pensadas e repensadas por você, para que você faça com que seu aluno chegue ao resultado positivo ao final da sua atividade, da sua sequência didática, do seu projeto, daquilo que você estiver trabalhando, utilizando a memória afetiva, né, os recontos, tá? Característica da linguagem oral e da linguagem escritas, elas são diferentes. A linguagem escrita, ela é muito valorizada. O escrever, o saber escrever, colocar no papel aquilo que você pensa, ela é mais valorizada. A linguagem oral, ela não é tão valorizada quanto a linguagem escrita. Então, essa linguagem oral, ela entra gestos, ela entra a presença de alguém para quem que você está falando, ou se eu estou falando com você que está aí do outro lado da tela, esse sentido, articulando as palavras, articulando o corpo. Eu posso fazer, me expressar simplesmente aqui. Se eu olhar para o lado, se eu olhar para alguém e voltar a olhar para você, você vai saber que eu estou olhando para alguma coisa, então eu estou transmitindo uma mensagem, um gesto, através dos meus movimentos. Então, assim, isso é muito importante. A linguagem, a oralidade, ela não utiliza variedade padrão da língua, ela não faz uma fala formal, ela entra com gestos, com gírias, tá? Ela utiliza mais a fala coloquial, dependendo da região. Ela alterna eu e você, quando nós estamos no tete a tete, a conversa. Então, essa oralidade, essa troca, eu falo, você responde, você fala, eu respondo, então ela permite essa troca. E outra coisa, você pode estar sentado, jantando, almoçando, brincando, uma roda de conversa, e de repente te dá um clique e você lembra de alguma coisa e você já compartilha com seus amigos. Ou seja, esse resgate da linguagem, ela é espontânea, tá? Ela não depende de você esperar todo um contexto. Do nada, às vezes, você pensa em alguma coisa e você quer compartilhar. Então, você pode fazer isso sem se preocupar com a roda de amigos que você tem ali do teu lado. Às vezes, quando a gente fala de linguagem oral, a gente tem que tomar cuidado que ela não é certa, coesa. Não, ela é fragmentada, porque eu consigo resgatar alguma coisa, mas eu não sei a continuação daquele ali logo em seguida. Eu vou lembrar de um pedacinho, outro pedaço, o todo, mas com fragmentos. Então, assim, eu tenho que, quando eu vou fazer esse resgate, ele pode não ser 100% correto. Eu lembro da história, mas eu não tenho a sequência exatamente como aconteceu. Eu lembro de fatos fragmentados e incompletos, tá? Ela depende, né? Ela é totalmente dependente do contexto, ou seja, quando você pensa em alguma coisa, você vai narrar tudo o que aconteceu naquele contexto. Às vezes, como eu disse, às vezes você tá na mesa comendo ali, às vezes você tá assistindo uma TV, e você viu a mensagem, você viu a cena e te reportou a essa memória. Então, assim, ela precisa de alguma coisa espontânea para você falar dentro daquele contexto. Então, assim, você está sentado com seus amigos, de repente, na fala de alguém, vem a mensagem, aí do nada você já fala. Então, ela é espontânea, mas ela depende do contexto que você está vivendo ali naquele momento, tá? E como eu já falei, ela é menos, né, valorizada do que a cultura escrita, tá? Então, assim, quando a gente pensa em contação de história, o que vem, né? O que você pensa aí? Você aí, se eu te perguntasse agora, quando eu falo em contação de história, o que você pensa? Como é que será que surgiu? Então, assim, para a gente pensar né, o que é essa contação de história, são essas coisas que a gente vai contando mesmo, tá? Vai passando. Todo professor é um contador de história.
todo, porque você vai fazer a sua aula, você vai contar várias histórias para trazer o seu aluno para você e aquela atividade, aquela explicação ganhar sentido. Então, o profissional do teatro, da TV, né, o ator, então, todos são contadores de história, então, eles vão contando essas histórias para os outros. Quem conta, né, essa história? Como eu disse, nós. Agora vem uma pergunta, onde surgiu? Isso há muito tempo, que se você quiser a gente pode falar mais sobre isso, mas o povo lá em volta da fogueira, lembra quando eu falei no comecinho que nós ficávamos na varanda, e porque nós não tínhamos mais energia elétrica lá no sítio, e nós íamos para o alpendre, se chamava, tá? Nós íamos para o alpendre, somente a luz da lua, e meu pai ficava contando história de assombração pra gente, então, tempos bons. E aí, para você, né? Então, assim, ó, se eu pergunto onde surgiu essa contação, e para você, como surgiu? Como é a contação de história da sua família, né? Comenta aí depois, tá bom? Essas histórias, elas eram contadas em volta da fogueira. Por quê? Porque não tinha, hoje ainda a gente fala, não tinha energia elétrica, não é que eu não sabia nem o que era energia elétrica, tá? Então, assim, a contação de história, ela vem lá do povo, né, dos avós, dos mais velhos, contando para os mais novos. Essa parte, ela merece ser lida, porque hoje nós estamos vivendo isso, né? Então, assim, ó, a contação de história, ela desenvolve o hábito da escuta. Hoje nós não temos tanto tempo de ouvir o próximo, a gente só quer falar, e às vezes a gente se perde porque o próximo não está, nós não estamos ouvindo o que o próximo está falando. Então, assim, nós precisamos ter esse hábito da escuta do outro e a nossa. O que o nosso corpo está gritando, você está ouvindo? Então, preste atenção nos sinais que o seu corpo dá. As dores, o mal-estar, a dor de cabeça, a inquietação, ombros pesados. Quais são os sinais que você não está dando atenção aí na sua vida? Presta atenção. Nesses tempos fluidos de informação rápida, que é o caso da internet, o ato de escutar está ficando cada vez mais raro. É muito difícil você ter paciência para ouvir a história do outro. Principalmente, às vezes, as histórias dos mais velhos, que já não têm novas histórias criadas. Porque você cria até certo ponto. Depois você não cria mais, você revive. No começo, você é autor da sua história. Passa-se um tempo, você deixa de ser autor e passa apenas a contar as suas ações do passado. Você já não produz, você lembra de tudo que você fazia. E muitas pessoas perderam esse hábito ou não têm o hábito de ouvir. Porque às vezes a história que vão te contar agora é a mesma que contaram ontem, que contaram no outro, como os encontros de todos os natais e todas as histórias repetidas nos natais, ano novo, festa, quando a gente se encontra ou quando a gente se encontrava, né? Presencialmente. Então, prestem atenção aí nessas leituras, nessas histórias, tá bom? Contação de história. A primeira leitura que eu vou fazer para vocês aqui, existem outras, muitas outras, até do Vinícius de Moraes tem uma, mas eu vou ler essa da Adélia Prado, que fala sobre moradias, uma vez que eu estou resgatando a casa dos meus avós. Já tem aí no canal do YouTube, Memórias Afetivas, vários vídeos curtos, tá? São todos vídeos curtinhos, que falam sobre a moradia do meu tempo de criança, que era a casa do meu avô. Então, já tem várias passagens, depois eu deixo o link para vocês podem ouvir as passagens, essas memórias aí, tá? Então, essa poesia que eu vou ler agora, que fala sobre moradias, é da Adélia Prado. A casa é um chalé com... Não tem lugar para esta casa em ruas que se conhecem, mas afirmam lâmpadas atravessando a casa. Esta que parece sombria
sombria e uma noiva lá dentro, que sou eu. É uma casa de esquina indestrutível. Moro nela, fogo, as torneiras, um monte de certos entardeceres, quando o que o corpo deseja é outro corpo para escavar. Uma ideia de exílio e túnel. Então, essa poesia aí, ela faz parte, o coração disparado, né, para viver um grande amor, do livro da Adélia Prado. Então, a contação de história, ela tem faces, e precisa ter narrador, a mediação, a leitura compartilhada e o uso de objetos. Mas, para que eu comece a fazer a minha história, o meu conto, o meu reconto, a minha narração, eu preciso ter foco para contar. Se eu for ler um livro, eu desse livro, dessa história, para poder contar e recontar essa história. Então, eu preciso saber essa história, os personagens, o local, os fatos, o tempo. Eu preciso ter tudo isso dentro de mim, para que eu possa reproduzir, recontar fielmente a história. E mesmo assim, quanto mais eu conto e quanto mais eu reconto, essa história vai ganhando vida na boca de quem comenta, na história de quem fala, na história de quem refaz, reconta. Então, eu preciso saber que a minha história é de cor, eu preciso conhecer. Se eu for usar o livro, eu preciso apresentar essa história e conhecer muito. Todos têm que, todos que participam deste momento, eles têm que levantar a hipótese, história, opinar sobre a história que a gente vai comentar, que a gente vai fazer o reconto depois. E, antes de tudo, eu preciso fazer o quê? Motivar. Para que eu motive os meus alunos para essa contação de história, eu tenho que fazer algum... Pense em você assistindo um filme, um capítulo da novela. O que acontece quando você vai fazer, né? O autor, ele deixa no ar a cena. Então, para você começar a contar, você tem que cativar, motivar. Tá? Motivar o seu aluno para que a sua história, ela seja, todos queiram ficar com aqueles olhinhos brilhantes para saber o que você vai contar. Ao contar uma história, um dos maiores cuidados que você tem que ter é para motivar o seu aluno, mas cuidado para que a sua motivação não seja maior do que todo o encantamento da história, tá? Então, como que nós vamos planejar? Como a gente falou, se você vai ler um livro, escolha um livro que você gosta, tá? Leia, releia esse livro muitas vezes. Feche os olhos. Imagina a cena, o ambiente, os personagens. Que cenário que está ali? O que eu tenho que lembrar para enriquecer? Se tem barulho, bateram na porta, reproduza o barulho. Encante. Cada personagem vai adquirir vida de acordo com o que você está fazendo. Cada criança vai se sentir pertencente da história para poder mudar, para poder recriar. Então, tem diferenciação ao recontar. Eu conto do meu jeito, o meu aluno vai recontar do dele. Se eu ouço barulhos e eu faço um jeito, meu aluno vai fazer do jeitinho dele. Características, gestos, fala. Se a fala é muito fina, se a fala é muito grossa, impostada, como é esses personagens? Se o tempo começou de um jeito, se era de manhã, agora é noite. Como foi o passar do tempo? Tem locais que conta, dá para perceber que o tempo passou? Tem alguma imagem no livro que mostra que tinha um sol e agora tem uma lua? A criança pode não saber, a criança pode não perceber.
Cabe a você perguntar se o tempo passou ou não. Mais uma coisa para a gente ver, né? A voz, né? Então, preste atenção aí na voz dos personagens. Antes de você gravar um vídeo, contar uma história, ler um livro para alguém, ou você conte para o seu sobrinho, filho, neto, parceiro, amigos, ou grava para você mesmo, se você não tiver essa opção. Grava e ouça. Ouça para você ver onde você tem que dar mais ênfase, onde você tem que diminuir, onde você vai trocar a fala, onde você vai manter. Então, assim, você primeiro ouça para você se policiar, para você fazer bem feito, para não oferecer ao outro alguma coisa que ficou meio sem sentido. Erros vai ter, gente, normal, não se prendam também a fazer tudo perfeito. Nós vamos fazendo, eu não estou fazendo perfeito, eu estou fazendo do meu melhor hoje, mas pode ser que a hora que eu terminar eu vou perceber que tem alguma falha, eu falei alguma coisa errada, equivocada, mas a gente vai se corrigindo, a gente vai se policiando para levar até você, que está aí me ouvindo, um conteúdo de valor. Tá? Então, assim, ó, quanto mais essa história for repassada, for contada, maior vai acontecer as mudanças nesse foco. É igual aquela brincadeira, né? Vamos fazer uma jogada aqui com aquela brincadeira de telefone sem fio. Eu começo de um jeito, eu venho aqui do ladinho, falo para o meu amigo. Quando eu volto para cá, meu amigo vai repassar. Quando ela volta para mim, ela não tem nada quase daquilo que eu contei, ela criou um outro rumo. Talvez essa história nossa, né, ela recontada, ela tem que ganhar sentido. Se estamos falando de um lobo mau, a história vai ter que ir até o final do lobo mau, mas ela vai agregar novos acontecimentos, novos personagens que vai mudar. Eles vão incorporando a essa cena, tá? Outra coisa que nós temos que prestar atenção é que essa peculiaridade da mudança, ela faz parte do conto e do reconto. Cada um recria o conto, tá? Então, na hora de contar, olhe para as pessoas, olhe no olhinho de cada um que está ali do seu lado, faça gestos para eles. Conte, seja natural, faça a dramatização, você entende? Mexe com quem está ali do seu lado. Comece, né, a narrar em pequenos grupos, reúna os ouvintes em rodas ou online, nas salas de bate-papo hoje, interaja com seus alunos, com seu público, para que eles entrem, para que eles queiram te ouvir. Para você contar uma boa história, você precisa da arte. Como? A arte de contar. O que você tem que fazer, o que você tem que dominar? Olha a luz, né? Presta atenção que está dentro dessa energia, dessa ideia. Tempo, leitura, olhar, cenário, postura, olho no olho, entonação da voz, figurino, credibilidade naquilo que você está passando, seu corpo fala, gestos. Então, você tem que fazer tudo isso. E o tom da voz, né, para você fazer determinadas passagens, é muito importante. Para a gente pensar um pouquinho tudo isso que eu comentei com vocês, nós vamos agora passar por alguns depoimentos. Esse trabalho falando sobre memórias foi feito com os professores da minha escola. Então, agora nós vamos ver alguns depoimentos. Um dos depoimentos comentadas, né, pelas professoras que deixaram as suas memórias registradas, uma delas é da Elisbeth, que ela falava que morávamos em uma casa no Jardim do Estádio. Uma casa... Ai, gente, desculpa que ficou errado aqui, estádio sem a letra maiúscula, tá? Mas tudo bem, isso, vamos corrigir. Uma casa com amplo quintal e com árvores no fundo. Nós tínhamos vários animais, como cachorros, gatos, patos, tartarugas. Eu e meus irmãos brincávamos muito, subíamos em uma ameixeira e ficávamos fazendo de conta que era o nosso esconderijo. Sobre cheiros, guardo o cheiro de ervas, fragrâncias, e o meu pai era farmacêutico e manipulava cosméticos e remédios. Então, o cheiro dessas substâncias é o que mais ficou marcado.
Eu adorava ver criar esses produtos, e sempre eu estava por perto, observando ele a trabalhar. Mais uma memória agora do Júnior. Quintal com árvores e espaço, comer goiabas no pé, criar galinhas no fundo do quintal, pescarias com meu pai, paçoquinha, coxinhas feitas em casa, pegar água no poço, guerrinha de mamona. Você se lembra de como pegar água no poço? Você também fazia isso? Deixa aí nos comentários se você já pegou, puxou água no saril, no poço. Guerrinha de mamona na rua, brinquei muito de guerrinha de mamona. Jogar bola descalço no campinho, roubar frutas na chácara do japonês. Outra memória da Graciene. Domingo, dia de passeio. Ai, como domingo era bom, né, gente? Nossa. Café com leite e pão, café na xícara, árvores, sítio, casa da avó. Não tenho muitas memórias boas infantil. Não foi fácil. A minha também não, graças. A gente passa por cada coisa, né? Mas vamos lá. Temos mais memórias da Promirani agora. Comida do meu avô. Sabor do chiclete. Nossa, eu penso naquele ping-pong. Ai, meu Deus. Coisa de doido, né, gente? Essas memórias são malucas. Meu primeiro conga. E aí, se identificou? Tomar banho na chuva. Nossa, gente, aquela lama. Minha mãe ficava doida porque a gente molhava enxurrada, tudo em barro. Cheiro do cigarro de palha do meu avô. Música de ninar. Banho no balde, bacia ou chuveiro? Ah lá o chuveiro de novo. Comer manga no pé. Tirar a manga do pé e comer com sal é maravilhoso. Eu amo. Dormir no colo do meu avô. Ai, saudade da boneca de pano. Legal, né? Vamos para mais uma? Essas lembranças da Murari. Ai, como essa lembrança foi gostosa dela contar. As lembranças mais vivas em minha memória são as das festas que aconteciam na casa da minha avó materna. Ali se reunia a família toda para celebrar tudo. Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Natal. Ai, o Natal. Árvore enorme. Tinha que ser um pinheiro natural. Esses, enfim, pinheiro falso não servia. Toda decorada com luzes, enfeites e muitas cores para esperar Papai Noel. Me lembro da alegria, dos abraços, dos beijos, do amor que pairava no ar. A felicidade de todos os netos no dia 25 era ver a árvore repleta de presentes. Quem não, né? Era mágico. Sinto o cheiro das comidas e bebidas, sempre fartas, e das sobremesas que comíamos com os olhos. A mais disputada era o pavê de abacaxi que a minha mãe fazia. Era colocar na mesa e acabar. Tudo servido na louça que era o xodó da minha avó. Aquela que era separada especialmente para os dias de festa e a qual eu hoje tenho a honra de possuir e poder usar como tributo a ela e a sua felicidade em estar junto de todos os seus. Que delícia, né, Murari? Poder usar, né? Ai, coisa boa. Vamos para mais uma? Memórias, essa é da Bruna. Bruna Picelli. Sabor doce. Animais, coelho e cachorro. Cor, lógico, é cor de rosa. Frutas, mamão e banana. Lugar preferido das brincadeiras, na laje. Espaço, né? Passeio preferido, zoológico. Prato preferido de domingo, macarronada, claro. Brincadeiras, pular corda, casinha, escolinha, entre outras, né, Bruno? Passatempo, criar história. Lindo, né? Como é bom. Mais uma agora da Cris. Morávamos em uma pequena casa que tinha um poço nos fundos. Olha aí, mais uma casa com poço. A casa era de chão com vermelhão que dava o maior trabalho para encerar. Passei por isso.
Todos os sábados, meu avô e meus tios vinham com a família para jogar em truco. Nesse dia, tinha uma movimentação diferente na casa. Meus pais passavam o dia preparando a comida que iriam servir à noite. Eu e meu irmão ficávamos muito ansiosos com a chegada deles. Era uma grande falação. Na cozinha tinha um rádio de madeira, aqueles rádio imenso de botão, enorme, que ficava em cima de um móvel, onde ficava ligado tocando música sertaneja. Minha mãe colocava as crianças sentadas em um tapete para jantar um delicioso macarrão com frango cozido. Oh, coisa boa! Aquela comida tinha gosto e cheiro especial, de festa, animação, barulho. Depois começava o jogo, que varava a madrugada, né? Varava a noite. As crianças dormiam todas amontoadas na cama da minha mãe. Doce lembrança. Ah, Cris, coisa boa, né? Essa agora é da Bruna Pereira, minha pró de Educação Física. Minhas memórias. Paçoca, olha a paçoca de novo entrando nas nossas histórias, nas nossas memórias. Paçoca de corte. Meu avô fazia, lembra? Paçoca, pé de moleque. Torneios de rua, né? Esses torneios de rua, muito bom. Vôlei na rua, oh, tempo bom de brincar na rua, né, gente? Taco, quem nunca brincou de taco aí? Se você já brincou, deixa aí marcado pra gente. Férias na praia, com a família, com aquele monte de primos, todo mundo junto, todo mundo reunido. Oh. Treino da natação. Meus cachorros. Cheiro do bife da minha avó paterna. Ai, cheiro de bife acebolado, é tudo de bom. Brincar de escolinha com meu irmão. Brincar de comidinha com os ovos de codorna do meu avô. Coitado. Em fogueira. Delícia, né, Bruna? Bom, gente, eu só gostaria muito de agradecer a todos vocês, a todos os professores que compartilharam. Tem vídeo também deles que vai ser postado para vocês assistirem depois da gravação que eles fizeram, os depoimentos de algumas outras memórias. Ai, como é bom, né? Como é bom reviver essas memórias. E aí, gostou? Deixa seu curtir, deixa seu comentário que a gente vai fazer outras, tá bom? Gratidão a todos vocês que estão aí assistindo e compartilhando, tá? Muito obrigada. Temos aqui agora a bibliografia, né, de onde nós tiramos todos essas informações sobre a oralidade, tá? Então, agora nós vamos voltar, né, gente? Vamos sair aí, né? Vamos voltar só na nossa tela aí e conversar agora para a gente finalizar um pouquinho a nossa live. E aí, o que você achou? Deixa seu like. Você tem algumas memórias também? Como é que andam as suas memórias afetivas? O que ainda te traz boas recordações, né? O que você tem guardadinho aí com você, né? Então, assim, pensa no que você gostaria de deixar registrado aí pra gente, tá bom? Deixa seu comentário, deixa o seu like, porque nós estamos aqui para levar um conteúdo e espero que esse conteúdo seja um conteúdo de valor. Cada vez mais levar para você coisas novas, ideias novas, para que você possa fazer uso dessas ideias, né? Não deixar engavetado, não. Conhecimento engavetado não é conhecimento, é só informação, tá bom? Então, meu muito obrigado para você e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus, até mais.